Olá a todos. Nessa aula de hoje nós vamos estar falando sobre distribuição de probabilidades. Então nós vimos aí nas aulas anteriores a teoria de probabilidade e de como a gente faz o cálculo de probabilidade. O nosso assunto aqui agora, ele se volta para calcular a aplicação da probabilidade dentro da estatística. Então aqui nós vamos trabalhar com a distribuição de probabilidades. Primeiramente, nós vamos falar do que é distribuição de probabilidade, tá? Que nada mais é ou que nada mais indica do que a porcentagem de vezes que em grande quantidade de observações nós podemos esperar a ocorrência de vários resultados de uma variável, né? No caso, uma variável aleatória. Nesse caso, em uma distribuição de probabilidade, é necessário sempre saber que o somatório de todas as probabilidades tem que ser igual a 1, que é a mesma definição da probabilidade, onde torna todos os valores x, né, valores possíveis de ocorrer. Ou seja, você não vai estar excluindo ninguém. Então, você tem que dar chances a todos, né, valores para ocorrerem. E segundo, que essa probabilidade, né, tem que estar sempre entre 0 e 1, ou seja, 0 menor ou igual à probabilidade de x, menor ou igual a 1. Então, esse é o todo para todo x. As distribuições de probabilidades, elas podem ser distribuições descontínuas, ou também chamadas de distribuições discretas, tá? E elas podem ser também chamadas de distribuições contínuas, tá bom? Então nós vamos, né, falar primeiro aqui das distribuições descontínuas ou discretas, que envolvem distribuições de probabilidade de variáveis aleatórias relativas a dados que podem ser contados. Tá? Então, tudo que é discreto, como nós vimos anteriormente, é algo que pode ser contado. Exemplo. Número de ocorrências por amostras, número de ocorrências por unidade no intervalo de tempo, número de fumantes presentes em eventos esportivos. Então, são informações aí, são variáveis que podem ser facilmente contadas. As formas de distribuição descontínua, elas podem ser de várias maneiras, né? Pode ser classificadas de várias formas. Ela pode ser uniforme ou retangular, ela pode ser binomial, ela pode ser binomial negativo de Pascal, geométrica de Poisson, multinomial ou polinomial ou hipergeométrica. Tá? Então, essas são alguns tipos de formas ou algumas formas de distribuição descontínua. Tá? O objetivo do nosso estudo aqui não seria fazer o estudo de distribuições descontínuas. Nós vamos falar mais das distribuições contínuas, primeiramente, né? Então, primeiro nós temos que saber quando se usa as distribuições contínuas. Se usa quando a variável aleatória discreta apresenta um grande número de resultados. E segundo, quando a variável aleatória em questão é contínua, certo? Exemplo, os ponteiros de um relógio, eles podem parar em qualquer dos infinitos pontos de um círculo. Então, nesse caso aí, nós temos uma variável contínua. Nesse caso, a gente pode dizer que a probabilidade de parar em um ponto definido é quase que zero, uma vez que nós temos infinitos pontos dentro desse círculo. Tá? Então, nas distribuições contínuas, utilizam-se a probabilidade de ocorrência de um intervalo que vai, no caso, probabilidade A menor do que X, menor do que B. Então, nós vamos trabalhar sempre dentro desse intervalo que vai de A até B. E em uma distribuição contínua também, a probabilidade é dada pela área, né? Veja bem, é dado pela área contida no intervalo considerado. Então, o que nós vamos calcular aqui será a área de uma determinada região
e essa área é que vai equivaler à probabilidade de ocorrência dessa situação em questão, tá? Que a gente vai estar trabalhando. Tá? As distribuições contínuas, elas podem ser de várias formas. Então, as mais comuns são essas aí, ó. Uniforme ou retangular, distribuição normal, ela pode ser bivariada normal, pode ser exponencial, log normal, Weibull, pode ser Chi quadrado, pode ser T de Student, pode ser F de Snedeker, pode ser gama, pode ser beta, pode ser Erlang. Então, são várias formas. A nossa em questão aqui, nós vamos estar estudando as distribuições contínuas normais. Então, nós vamos trabalhar com distribuição normal. Então, em várias áreas aí, né, dependendo da área da ciência, se utiliza outras formas. A normal é a mais utilizada de todos. Então, vamos falar sobre ela, distribuição normal. Falando sobre um pouquinho de história, diz que no século XVIII, os astrônomos e outros cientistas observaram que medidas repetidas de mensurações como a distância à Lua variavam como na figura ao lado, quando coletadas em grande número. Então, existia uma variação, eles foram fazendo seus ajustes e chegava a essa figura aí. Esta forma gráfica era associada a erros de mensuração. Daí o nome distribuição normal dos erros. E depois ficou apenas distribuição normal. Tá? Então, se você observar essa figura e fizermos aí um contorno sobre ela, nós teríamos quase que uma curva, né? Que será chamada futuramente, né, depois de muito tempo, como curva de Gauss, uma vez que Carl Friedrich Gauss que fez um estudo desse comportamento da curva, a chamada curva gaussiana, ou modelo matemático de Gauss, certo? Alguns exemplos aqui só para se ter uma noção de como se tem distribuição normal. Nesse primeiro gráfico aí nós temos a altura de universitários. Nós temos aí a observação, né, de 3.000 universitários, então o nosso N. Esse Uzinho aí, que seria o Mi em letra grega, né? A gente lê Mi, mas ele significa a média. A média desses universitários era 1,52 m, e o S aí, que é o desvio padrão, seria de 5 centímetros. Então, faria este gráfico, né, que é um histograma aí, que significa a curva de distribuição normal para esses universitários. Nessa figura ao lado, nós temos o peso da população adulta. Aí nós temos uma amostra de 5.000 pessoas, uma média de 75 kg e um desvio padrão de 12 kg. Então, aí tem no caso, a curva, como ficaria a distribuição dessa população. No terceiro ali, o gráfico verdinho, nós temos o comprimento de uma régua. Foi, no caso aí, feita a amostra de 1.000, né, 1.000 amostras, uma média, né, de 30 centímetros, que seria o tamanho normal de uma régua escolar, com um desvio padrão variando de 0,15 centímetros. Então veja que na régua as diferenças eram bem pequenas. E o último seria uma observação de pessoas num restaurante num determinado dia. Veja que nós temos uma média de 250 pessoas e um desvio padrão de 20 pessoas por dia. Então pode ser 20 a mais ou 20 a menos. Então, isso é como se apresenta uma distribuição normal, embora não seja o nosso foco aqui fazer o desenho dos gráficos. E qual que é a importância da distribuição normal, né? A distribuição normal é importante porque ela retrata com boa aproximação as distribuições de frequências de muitos fenômenos naturais e físicos. Então,
quando se retrata com boa aproximação, quer dizer que é algo aceitável, tá? Não é fora do normal, ou seja, algo absurdo. Então, essa é uma boa importância, uma das maiores importâncias, digamos assim, para a distribuição normal. E quando a gente fala de fenômenos naturais e físicos, são fenômenos do nosso dia a dia. Também serve como aproximação das probabilidades binomiais. Sim ou não, né? Sim ou não, porque às vezes, dependendo do tamanho da amostra, é sim. Quando, né, às vezes você tem uma amostra pequena, às vezes é não. Então, quando N é grande, né, quando a nossa amostra é grande, ela serve como boa aproximação. E também ela é importante porque representa a distribuição das médias e proporções em grandes amostras, o que tem relevante implicação na amostragem, né? Seria, no caso aí, a mais importante, certo? Bom, a curva normal, né, ou a curva de distribuição normal típica é essa curva aí, tá? Quando você tem uma população sob essa curva, essa linha bem ao centro aí é o que nós chamamos de média e que divide a nossa população em duas partes, 50% para um lado e 50% para outro, né? Sendo que ela vai até menos infinito para um lado e até mais infinito para o outro. A gente fala menos infinito por saber que está do lado esquerdo, embora, como elas são simétricas, a gente não vai utilizar aqui sinais de negativo. Sempre ela vai ter essa forma de boca de sino, né? Sempre essa área sob a curva é o nosso 100% de probabilidade, ou seja, né, no caso é 1, 0,5 para um lado, 0,5 para o outro. A média, a gente sempre vai representar por essa letra grega o Mi, ou esse Uzinho aí, meio gótico. E o desvio padrão a gente não vai representar pela letra S, como a gente viu anteriormente. A gente vai representar pelo ômega, que também é uma letra grega. Tá? Então, essas aí seriam as principais características da distribuição normal. A distribuição normal, né, também, no caso que a gente vai trabalhar em forma de probabilidade, será, né, nada mais que um valor entre dois pontos quaisquer, né, nada mais será a área que estará sobre a curva. Então, observe aí, ó, nessa figura nós temos a nossa curva normal, temos a média e temos dois pontos, o ponto A e o ponto B. Então, se eu quero, no caso, saber a probabilidade de ocorrência de algum evento nesse intervalo entre A e B, é só eu calcular a área nesse meio, tá certo? Eu calculo a área entre esses dois pontos, eu estarei calculando a probabilidade de ocorrência do evento deste intervalo. Então, a gente representa assim, ó, probabilidade de A menor que X menor que B é igual à área rachurada sobre a curva. Essa área pintada aí. Então, sempre você tem que ter qual é o valor A e qual é o valor B, para que a gente possa achar a probabilidade sobre essa curva. Para calcular também distribuição normal, a gente vai utilizar essa formulazinha bem simples aí, ó, nossa função de distribuição normal. Aparentemente ela é bem complexa, mas é apenas uma função. Então ela vai ser igual a 1 dividido por raiz quadrada de 2 vezes π vezes o ômega, que é o desvio padrão, que multiplica e elevado a 1 meio, que multiplica x, que é o nosso valor desconhecido, menos a média, que é o μ, dividido pelo desvio padrão, pelo ômega. Tudo elevado ao quadrado. Então, esse x, lembrando que sempre é o ponto considerado da distribuição. É sempre o que a gente busca descobrir.
O μ, como eu falei, é a média, tá? Média da distribuição. E o ômega é o desvio padrão da distribuição. Tem 3 observações aí. Primeiro, x menos média nada mais é do que a distância do ponto considerado até a média. Ou seja, lá no gráfico você vai fazer essa distância, você vai calcular. O que nós vamos chamar de z, tá? Será tudo isso que está entre parênteses aí. O nosso z é x menos a média dividido por ômega, que é o nosso desvio padrão. Então, esse cálculo aí, ele vai nos dar o número de desvios padrões a contar da média. Exemplo, você pode ter um desvio padrão, 2 desvios padrões, 3 desvios padrões, 2,5, 2,3, 2,1. Pode ter quantos desvios padrões for necessário, dependendo do nosso ponto considerado da distribuição, tá certo? E esse valor z, que a gente vai também depois estar chamando de score z, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Por que tanto positivo quanto negativo? Porque se ele estiver à direita da média, ele vai dar sempre positivo, né? Que estará acima dos 50%. Quando ele estiver abaixo, né, à esquerda da média, ele vai ser negativo, vai ser inferior à média. Agora, ele pode ser negativo? Pode, apenas ele é um reflexo do lado positivo. E outra coisa, como esse x menos μ dividido por θ está sempre elevado ao quadrado lá na nossa fórmula, significa que o sinal de menos aí não vai fazer nenhuma diferença, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam quanto a ele ser positivo e negativo é que o quanto ele tiver de desvios do lado direito, ele também poderá ter desvios do lado esquerdo. Bom, a distância entre a média e um ponto qualquer é dado em números de desvios, que será o nosso z. Olha como é fácil. Ó. Observe essa primeira figura. Observe que nós temos aí a média, que é o μ, e o x. Então, essa curva aí é o que nós chamamos de curva normal não padronizada. Então, aqui você tem o valor da média, vamos supor uma média de nota de 60. E vamos supor que o nosso x fosse uma nota 76, um exemplo. Então, você teria a distância de μ, né, que é a média, até o x, seria 7,6 menos, 76 menos 60, você teria 16. Então, isso seria na curva não padronizada. Quando a gente padroniza, tá, a gente não vai usar mais o valor da média e não vai usar mais o valor do x. A gente vai usar número de desvios. Tá? Então, como que você vai saber o número de desvios? Você vai pegar o valor do x, que no exemplo aí eu falei de 76, menos a média, que no exemplo eu falei de 60, dividido pelo desvio padrão. Então, a gente precisaria conhecer um desvio padrão. Então, um exemplo, se meu x fosse 76, a minha média fosse 60, daria uma diferença de 16, e se eu falasse que meu desvio padrão seria 5, tá? Um exemplo, então seria 16 dividido por 5, daria 3, alguma coisinha. Significa que de 0 até z, aqui na curva padronizada, eu teria, em média, 3 desvios padrões. Tá? Então, z nada mais é que o número de desvios padrões. Então, sempre a gente vai ter que saber trabalhar a forma, né, ou a distribuição, né, a curva não padronizada, e depois sempre nós vamos ter que padronizá-la. Tá? Vamos ver alguns exemplos. Ó, como que você faz? Observe que nós temos a escala efetiva, que seria os valores reais, e nós temos a escala padronizada. Então, vamos supor aí uma distribuição que tem média 100.
e desvio padrão 10. Então, observe que o 100 está bem no centro da nossa curva. Então, observe que do lado direito ele vai aumentando de 10 em 10. Ó. Então, 100, 110, 120, 130 e assim iria. Do lado esquerdo ele vai diminuindo de 10 em 10. Ó. 100, 90, 80, 70. Então, isso é o que nós chamamos de escala efetiva. Ou seja, são os nossos valores reais. Agora, como que eu vou padronizar? Eu vou padronizar colocando os valores em desvios padrões. Então, o meu 100, que é a média, é o 0. Do 100 para o 110, você tem uma diferença de 10 unidades. Logo, você tem um desvio padrão. De 110 para 120, você tem mais um desvio padrão. Então, você já ficou com 2 desvios padrões. De 120 para 130, você tem mais um desvio padrão. Então, de 100 até 130, você tem 3 desvios padrões. A mesma coisa ocorre do lado esquerdo, só que do lado esquerdo você vai ter ele sempre negativo. Então, você tem de 100 para 90, você tem um desvio padrão. Como está do lado esquerdo é negativo, então é menos um desvio padrão. De 100 para 80, você tem menos 2 desvios padrões. E de 100 para 70, você terá menos 3 desvios padrões. Então, sempre nós vamos, para trabalhar com a distribuição normal, nós temos que transformar da escala efetiva para a escala padronizada, certo? Então, sempre a gente vai estar buscando esse valor aí. Olha aqui, como que nós vamos calcular esse valor de Z? Vamos supor aqui uma distribuição que tenha um desvio padrão de 1 unidade. Vamos fazer aqui o nosso gráfico. Vamos supor que nós temos essa escala efetiva. Nós temos aí o 40, né? Como o desvio padrão é 1, então a direita é 41, 42, 43 e a esquerda, né, 39, 38, 37. Então, vamos considerar o ponto X sendo 42. Então, eu teria que calcular a área desse intervalo aí, né? Então, eu teria 42, que é o meu X, que é o X, né, que a gente está considerando na distribuição, menos o 40, que é a média, dividido por 1, que é o desvio padrão. Então, fazendo esse cálculo, daria o valor 2. Então, significa que na escala Z, ou na escala padronizada, significa que eu tenho um valor de mais 2 desvios padrões. Então, sempre nós vamos fazer esse cálculo aí. X, que é o valor considerado, menos a média, dividido pelo desvio padrão, que a gente vai encontrar o nosso valor Z. Tá? Então, só para mostrar aqui no exemplo, então, a média, como eu falei aí, era 40, o desvio padrão era 1, o X, que era o valor considerado, era 42, X menos média, que a diferença seria 42 menos 40, que dá 2, e X menos a média dividido pelo nosso desvio padrão, que é o Z, dá igual a 2. Tá certo? Então, sempre é esse cálculo aí, ó. X menos a média dividido pelo desvio padrão. Vamos esquecer esse exemplo, vamos colocar outros exemplos aqui para aproveitar a tabela. Tá? Ó, vamos supor um outro exemplo, não tem nada a ver com a figura aí, tá? Vamos considerar um exemplo que nós tenhamos a média 25, o desvio padrão sendo 2, o valor considerado sendo 23. Então, fazemos a diferença. 23 menos 25, que dá menos 2, dividido pelo desvio padrão, que é 2, aí nós já encontramos o nosso Z, seria menos 1. Então, é muito simples. É sempre valor considerado menos a média, dividido pelo desvio padrão. Vamos a outro exemplo. Vamos supor aí uma média de 30, um desvio padrão de 2,5 e um valor considerado de 37,5. Então, o que nós fazemos?
37,5 menos 30, dá 7,5. Dividido por 2,5 vai dar 7, no caso vai dar 7,5 dividido por 2,5. Nosso Z será igual a 3. Um outro exemplo. Consideramos uma média 18, um desvio padrão 3 e um x 13,5. Então, 13,5 menos 18 dá menos 4,5. Dividido por 3 daria menos 1,5. Então, esse seria o nosso valor Z. Para finalizar, mais um exemplo. Considerando uma média 22, um desvio padrão 4 e um valor considerado 22. Então, 22 menos 22, 0, dividido por 4 dá 0. Então, o Z também pode ser 0, certo? Agora, como calcular o valor efetivo? O valor efetivo seria, no caso, o contrário, a operação inversa. Nesse caso, vamos supor que você tem a média 20, o desvio padrão 1 e o valor de Z sendo 3. Então, você vai inverter, você vai fazer 20, que é a média, e vai multiplicar o desvio padrão pelo Z. Multiplicou e somou, você já tem o valor efetivo. Então, é a operação inversa daquela lá. Embora esse quase a gente não faz, mas se precisar, já está aí o cálculo, tá? Então, em vez de fazer o x menos a média, dividido pelo desvio padrão, você vai fazer o x sendo igual à média mais o z vezes o desvio padrão. Só vai inverter a nossa operação. Então, um outro exemplo, se você tem aí uma média 50, 3 desvios padrões e o valor z sendo menos 1. Então, você vai ter a média, que é 50, mais 3 vezes o menos 1, que é o desvio padrão vezes o z. 3 vezes menos 1 dá menos 3, 50 menos 3, 47. Se você tem aí também uma média 60, 2 desvios padrões e um valor z menos 2, então fica 60 mais 2 vezes menos 2, que dá 56. E assim você pode encontrar o valor efetivo para qualquer situação. Mas o nosso objetivo é sempre encontrar aqui o nosso percentual. Tá? A título de informações aqui, para depois a gente passar para o cálculo, é bom lembrar que sempre entre os dois primeiros desvios padrões e a média, que é essa parte mais alta da nossa curva, se encontra 68% da nossa área da curva de distribuição normal. Então, se você pega de 0 até o primeiro desvio padrão à direita e de 0 até o primeiro desvio padrão à esquerda, nós temos 68% da área de cobertura da nossa curva. Se você pega de menos 2 desvio padrão até mais 2 desvios padrões, nós já temos 95,5% no caso de cobertura da nossa área, da nossa curva. E se você pega do terceiro desvio padrão à esquerda até o terceiro à direita, você já tem 99,7% da área dessa curva. E são esses percentuais que a gente vai estar procurando encontrar. Tá? Só que, para a gente fazer o cálculo toda vez, muitas vezes fica complicado. Nesses casos, nós vamos fazer a utilização de uma tabela. Essa tabela que está sendo apresentada aí, eu vou estar mandando ela para vocês, no final dos slides, vai ter ela apresentada lá. E essa tabela, ela traz todos os valores, para o nosso Z. Aí você só vai ter que fazer a combinação. Por exemplo, se eu tenho 0,01, então eu vou pegar esse 0,0 que está na primeira coluna, e vou combinar com 0,01 que está na primeira
na segunda coluna aí, na segunda linha, na primeira linha, na segunda coluna. E aí eu vou ter lá o equivalente, ó, a 0,0040, que é nada mais do que 0,4% da nossa área. Então, se eu tenho aí, no caso, como eu falei, vamos supor, 1 inteiro. Eu pegaria aí o 1,0 na primeira coluna e pegaria o 0,00 lá na primeira linha, né? Faria o casamento dele aí com o 1, que daria lá o 0,3413, tá? Isso equivale a um desvio padrão. Então, aquela hora que eu falei para vocês que de menos um desvio padrão até mais um desvio padrão dá 68%, é por quê? Porque do lado esquerdo você tem 34,13% e do lado direito você tem mais 34,13%, que vai dar 68,26%, né? Utilizando aí duas casas decimais. Então, sempre nós vamos ter que estar com essa tabela aqui em mãos, né, para que a gente observe os valores de Z aos quais nos interessa. Tá? Só uma observação, todos os valores aqui estão positivos do Z, mas as áreas para a parte negativa são exatamente as mesmas. Então, se eu pego, no caso aqui, menos 1, é essa mesma área, 0,3413. Tá? Que transformado em percentual seria 34,13%. Bom? Então, esse material, essa tabela, ela tem que ser utilizada o tempo todo para que a gente possa estar utilizando. Só mais um exemplo para vocês entenderem. Observe esses valores em amarelo. Ó. Eu tenho aqui 1,2 na primeira coluna e lá na linha eu tenho lá 0,05. Então, se eu juntar 1,2 com 0,05, eu tenho 1,25. Então, se eu tiver um Z, né, de 1,25 desvio padrão, eu vou ter exatamente essa área aqui, 0,3944. Então, a probabilidade de área aí, ou probabilidade de qualquer evento com um Z de 1,25 seria 0,3944 ou 39,44%. Esses valores já estão coloridos, pois nós vamos estar utilizando eles em alguns exemplos que eu vou estar falando a seguir, tá certo? Então, por isso eu já coloquei eles coloridos aí para que a gente possa utilizá-los. Bom, continuando aqui, nós vamos sempre estar observando, como eu falei, né, na tabela, sempre estar consultando. Aqui eu até tirei um recorte, né, aquele mesmo recorte que eu mostrei lá na tabela. Ó. Se eu tiver um Z de 1,25, eu vou procurar o 1,2 aqui na primeira coluna e o 0,05 na primeira linha. Vou juntar os dois, pegando a linha de encontro da linha com a coluna, eu vou estar lá no 0,3944, que será a nossa probabilidade, tá? Ou a nossa área, como preferir. Também aí alguns valores, só para vocês terem noção, esses valores eu já retirei da tabela, ó, tá? A probabilidade de uma variável aleatória normal tomar um valor Z entre a média e o ponto situado a Z desvios padrões será essa aqui, ó. Então, essa área rachurada, né, que é essa área riscada, equivale aos nossos desvios padrões. Então, se o Z for 1, que é um desvio padrão, seria esse valor de 0,3413. Se aqui nós tivermos um desvio padrão em meio, ou seja, se o Z for 1,5, eu vou procurar lá na tabela e vou encontrar esse valor, 0,4332. Se for dois desvios padrões, 0,13,
né? Então, vou lá na tabela e procuro. Eu vou encontrar 0,4834. Logo, né, seria 48,34%. Mas se for o Z 2,77, também vou na tabela que encontro o valor 0,4972. Então, observe que vai chegando próximo de 3, alguns valores a mais de 3, bem poucos, né? Você observa que já vai chegando próximo a 50%. E sempre nós temos 50% do lado direito e 50% do lado esquerdo. Então, os nossos valores máximos aqui para Z serão em torno de 3, ou próximo de 3, tá? Mas volto a repetir, sempre a gente tem que estar consultando a tabela, certo? Então, aqui nós temos também, só observando, né, o nosso Z, né, a probabilidade tem que ser sempre 0 menor que o X menor que o Z, não vai ter como ser maior, tá? Temos também, quando o X é maior que o Z, basta a gente fazer 50% menos a probabilidade anterior, que é do trechinho aí. Ou seja, se a gente fosse querer aqui, ó, só observando aqui no gráfico, se eu tenho essa área que está rachuriada, eu fiz o cálculo de quanto tá certo? Vamos supor que aqui seja 32%, um exemplo. Tá? Se eu quiser descobrir quanto que é essa área em branco que ficou aqui até o final, é só eu fazer 50% menos 32%, eu descubro que essa outra área é 18%. Tá? Então, isso quando eu quero fazer uma probabilidade de um valor que está além do Z, ou seja, que ele é maior que Z. Isso é possível também. Bom? E essa, como eu disse, é a tabela. É a mesma tabela que está lá. Aqui ela está um pouquinho diferente. Depois vocês veem qual que vocês gostam mais, no caso, preferem observar. Esta ou aquela. Aquela lá está em PDF e essa está aí na apresentação. Mas todas as duas são muito simples de vocês observarem, né? Só voltando aqui, ó, como a gente falou de um desvio padrão, ou seja, Z igual a 1, você pega aqui e você já encontra 34,13. Então, né, qualquer valor que você quiser, tá, você encontra. Como eu falei, os valores até 3, veja que depois de 3, ó, os valores praticamente vão se repetindo. São centésimos, décimos e centésimos de milésimos que modificam. É pouquíssimos. Até 2,9 os valores se alteram com bastante frequência. Depois, eles só vão ficando uma frequência bem pequenininha. Então, essa tabela, como eu falei, é indispensável. Então, no próximo vídeo, nós vamos estar fazendo alguns exemplos e mostrando algumas aplicações de utilização de distribuição normal em fenômenos físicos e também do dia a dia. Tá certo? Então, até o próximo vídeo.